amigos do SBT News, a nossa equipe está aqui na Bet Expo em São Paulo e agora ao meu lado o Thiago Bertacchini, correto? Falei certo, Correto, Thiago? Que é vice-presidente de vendas da Nettoni. É uma empresa que trabalha com prevenção de fraudes nas casas de apostas. É um trabalho fundamental, né, Thiago, para dar segurança para o cliente, né? Sem dúvida, Gudrião. Nosso grande objetivo é trazer um ambiente seguro para o usuário legítimo e também para as casas de apostas, até para evitar que os usuários mal intencionados e que grandes quadrilhas tenham acesso a este que virou um xodó aqui dos brasileiros. Né? Entendi. Agora, cita pra gente assim um exemplo prático. O que seria uma fraude numa casa de apostas? Assim, que vocês identificam? Algum problema? Vamos lá. Então, os fraudadores eles estão interessados em ganhar dinheiro e ganhar dinheiro rápido. Então, a primeira forma deles é através de uma comissão indevida, por exemplo. Então, eles se fingem de afiliados, que é uma forma que as casas de apostas utilizam para trazer mais usuários, e aí só que eles trazem tráfego irreal, então de usuários não legítimos, e aí com isso eles conseguem ganhar comissões indevidas. Uma outra forma num contexto de bets é, por exemplo, aquelas pessoas que criam múltiplas contas. Para quê? Para ganhar bônus. Então, se cada novo usuário tem direito a R$ 50 de bônus, por exemplo, para jogar, se ele criar 10 contas com 10 CPFs diferentes, ele vai ter R$ 500. Isso é uma fraude também, fraude de múltiplas contas, fraude de identidade. Essas são as duas das principais dores deles hoje. Entendi. E o trabalho de vocês é 24 horas? Exatamente, O tempo 24 todo? horas. Não tem... É como se fosse assim uma vigilância permanente. Exato, exato. A gente utiliza inteligência artificial para que o usuário tenha zero impacto também na jornada. Hoje as pessoas querem acessar e querem acessar logo, então a ideia é que o usuário não perceba que nós existimos, mas que ele tenha certeza que ele tem essa segurança, que os dados dele não vão vazar, que, por exemplo, a conta dele não vai ser invadida, que a concorrência é leal, né? Que ele está competindo só com pessoas que de fato existem, que não tem robôs, por exemplo, que é uma outra grande coisa que os fraudadores utilizam. Toda casa de aposta que se diz séria, que faz um trabalho bacana, interessante, tem que ter esse tipo de serviço por trás. Exato, eles têm que ter. Hoje, por regulação, eles precisam ter uma plataforma de prevenção a fraudes, e muitas vezes, né, quando não existia uma regulação, eles percebiam quando já era tarde, então quando teve uma perda muito grande, uma perda financeira muito grande, e aí uma dor muito ruim, uma dor de ser traído, né? Você percebe que todo aquele volume gerado era um volume irreal de uma prática criminosa. Agora, tecnologicamente, vocês têm que estar sempre à frente dos fraudadores, é difícil correr atrás deles? Sem dúvida, sem dúvida. E o que o nosso time faz? A gente tem um time que pesquisa em Deep Web, em Dark Web, em fóruns de várias redes sociais diferentes também, que aqui no Brasil o fraudador ele é um pouco menos discreto, né? Ele parte para as redes sociais comuns mesmo. Ostentando. Exato, ostentando. E aí o que a gente faz? A gente vê quais as ferramentas que esses fraudadores estão utilizando hoje e a gente tenta identificar quais as pequenas pistas que eles deixam passar que essas ferramentas estão sendo utilizadas, e aí com isso a gente consegue identificar que uma pessoa está utilizando aquela ferramenta que só é utilizada pelos fraudadores, e aí a gente consegue barrar aquela transação. O trabalho desses fraudadores em relação a, por exemplo, a bancos, né, que a gente vê muito aí tentativas de fraude em bancos e tal, esses hackers, é mais ou menos o trabalho, é um pouco semelhante ao que eles tentam fazer nas casas de apostas? O princípio é o mesmo, porque eles utilizam técnicas para criação de identidades falsas, criação de usuários falsos, invasão de contas. Então tem um modus operandi parecido, mas os fraudadores profissionalizados, aqueles que têm mais sucesso, eles sempre se especializam em determinados mercados. E aí o contexto de bets, como é um contexto que no mundo todo já existe há bastante tempo, então você tem fraudadores internacionais fazendo fraudes no mundo todo, desde
do leste europeu, Entendi. dos Estados Unidos, Pode Ásia, ter um etc. fraudador, por exemplo, lá, sei lá, vou chutar aqui da Rússia, aqui invadiu uma conta aqui, uma casa de aposta no Brasil. Existe isso? Existe sim. E o que um fraudador como esse vai utilizar, entre outras coisas, é ferramentas que vai fazer ele parecer que ele está em São Paulo, por exemplo. Então, para a casa de apostas, ele é um usuário legítimo que mora em São Paulo. Entendi. E ele teve acesso já ao endereço de uma pessoa legítima. Ele comprou dados online com o endereço, com onde morava, onde mora. E aí ele usa ferramentas para que pareça que ele está de fato naquele endereço. É incrível. Entendi. O endereço dele é aqui em Campinas, mas o cara está lá em Moscou. Exatamente, É isso? exatamente isso. Tá bom, olha, muito obrigado pela entrevista, foi muito agradável, muito esclarecedora, viu, Thiago? Obrigado mesmo, viu? Muitíssimo obrigado. Aê.